Ele é maravilhoso, amém? Abra suas Bíblias comigo, lá em Lucas capítulo 4. Aleluia. Versículo de número 31, nós vamos ler. Aleluia. 31 ao 36. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é essa? E que que até os espíritos imundos ordena com autoridade e poder, e eles saem. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Aleluia. Então se perguntavam: que palavra é essa? Que ele manda, ele ordena, e até os demônios saem. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. A sua palavra é viva, a sua palavra é vida, a sua palavra é poder, e nós declaramos o poder da tua palavra neste lugar, e em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, quebramos agora todas as correntes, todas as cadeias, todos os padrões malditos, em nome de Jesus. Eu quebro na autoridade e no poder do nome de Jesus, e declaro liberdade neste lugar. Declaro liberdade a cada vida, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento. Serei breve, terei que ser breve, né, irmãos? Tomar o meu tempo aí só por Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para as pessoas, olhamos, os irmãos, muitas pessoas que vão às igrejas, estão indo nas igrejas, geralmente muitos deles não conseguem absorver a essência do evangelho, a essência do cristianismo, e muitos se limitam a um nível, a um padrão, padrão mais moldado, pela moda, pelo momento, pela sociedade, e muitos não conseguem entender a realidade do propósito de Deus para a sua vida, e dentro dos reinos espirituais, o reino de Deus e do reino das trevas, Deus está agindo, trabalhando, se manifestando, se revelando, para que todos sejam oportunizados a viver o propósito dele, a viver uma vida com qualidade, uma vida com intensidade, dentro do propósito de Deus. Porém, da mesma forma, o inimigo está trabalhando, para roubar a integridade, para roubar o propósito, para roubar o padrão que Deus estabeleceu de vida para muitas pessoas. E muitas pessoas não vivem o padrão de Deus para elas, e muitas delas ainda não se dão conta, ou algumas até mesmo têm alguma, vamos dizer assim, alguma percepção, mas aceitam a condição. E aí o que na verdade leva muito as pessoas a aceitarem os padrões,
não estabelecidos por Deus é por falta de interação ou de intenção de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, que através da palavra de Deus nós somos informados, aleluia, de quão bom Deus Ele é, de quão coisas grandes, maravilhosas e poderosas que o Senhor Ele planejou e Ele conquistou através da obra de seu Filho para cada um de nós. Mas muitos, na verdade, não conseguem viver ou não conseguem chegar ao padrão estabelecido por Deus para a sua vida. E aí a questão é, irmãos, o que fazer? O que fazer? Você precisa ouvir, você precisa crer. Eu preciso crer, pastor. Sim, você precisa crer. Mas para crer, você precisa fazer o que mesmo? Não, respondeu rápido. Muito bem, irmão. Glória a Deus. Ouvir a palavra. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Jesus ensinou sobre a palavra do semeador. Ele falou que aquele que cai, a semente que cai, a mesma semente, ele ilustrou 4 tipos de solos que representam 4 tipos de corações. E a mesma palavra semeada, elas tiveram um destino totalmente diferente, uma ação totalmente diferente por conta dos corações. E a primeira que foi lançada à beira do caminho, simbolizando aquele que recebe a palavra, mas não crê nela, ouve a palavra, mas não se estabelece nela, é aquele que ouve, mas aí não guarda, e o inimigo vem rapidamente e tira a palavra dele. Jesus ensinou sobre isso. E o que muita gente deveria entender? Então a gente frequenta a igreja, anda pelas igrejas e não percebe uma coisa. O que não está estabelecido da palavra do Senhor na sua vida ainda? Por que não está? Porque o inimigo está roubando de você. Ele está roubando, ele está sugando, ele está tirando a vida que Deus proveu para você. Ele está privando, ele está sugando o quê? Tua energia, tua felicidade, o propósito de Deus para a sua vida. E muitas ainda acham, porque eu estou indo na igreja, porque eu tenho tantos anos de igreja. Isso não conta nada, irmãos. Se você não abriu o coração ainda, se você não decidiu realmente render-se ao Senhor e a sua palavra, e aceitar a palavra do Senhor como ela é, para viver a vida que Ele desejou para você. O inimigo ele vai ganhar proveito dentro desses dilemas, e ele vai fazer muitas obras, ou muitas estratégias, ele vai trabalhar por meio de muitas formas, ou de muitos métodos, ou de muitos mecanismos para te privar e para te colocar numa condição limitada, aprisionada, onde a tua vida está sendo roubada, onde a tua alegria está sendo roubada, aonde o propósito de Deus para a tua vida está sendo roubado. Vocês estão me ouvindo? Amém? Aí eu pergunto para você, qual é a tua realidade? A tua realidade é a realidade que Deus preparou para você? A realidade sua, que você vive hoje, como alguém que está crendo, é a realidade que Deus preparou para você? Muitas pessoas se moldam dentro de um padrão, dentro de uma forma, que eles acham que está bom assim. Não, estou bom desse jeito. Mas se esse não é o jeito que Deus preparou para você, esse não é o padrão de Deus para você, o propósito de Deus para você, você está sendo mutilado do propósito de Deus. Está sendo roubado. Quando olhamos aqui a palavra que lemos, Jesus ele vai para Cafarnaum, que era uma das cidades da Galileia. Nós já falamos sobre a diferença em Judeia e Galileia. Galileia dos gentios. Galileia onde tinha muitas pessoas que também não eram judeus, pessoa mais do povo, mais pobre,
Judéia estava onde? Estava o templo, estava lá a elite religiosa, mas a Galiléia era o povão, e Jesus sempre ia para lá. Porque Jesus já estava indicando que ele iria para onde? Para aqueles necessitados. Porque os necessitados sempre estavam o quê? De coração aberto. Eu te pergunto, você está com alguma necessidade hoje aqui? Alguém está com uma necessidade hoje aqui? Geralmente muitos não levantam a mão, estão cheios de necessidade, mas não levantam sua mão. Por quê? Estão moldados, aceitaram num padrão. Às vezes não estão bem na saúde, não estão bem em alguma área sentimental, conjugal, espiritual, mas estão tudo bem. Estão 100%. Então é a realidade de Deus que está funcionando para você. Está vivendo a realidade de Deus? Jesus estava dentro, irmãos, de uma sinagoga. Ele vai na cidade de Cafarnaum e ele começa, nas sinagogas eram como congregações, havia o templo de Jerusalém e havia as sinagogas. Sinagogas eram templos menores e eram como congregações. E ali tinha o chefe das sinagogas, né? E aí o que acontece é que devido, Jesus ter vindo debaixo da lei, então o povo judeu só se reunia nos sábados, nas sinagogas e no templo. E aí acontece que Jesus, ele foi rejeitado lá em Nazaré, na sua cidade natal, onde ele nasceu, e aí ele vai para Cafarnaum, e aí ele chegando lá, ele começa a ensinar. Fala comigo, ensinar. Jesus, ele sempre tem algo para ensinar, irmãos. Ele é o maior mestre. É o homem mais sábio que veio esse mundo. Ele detém toda a sabedoria, todo o entendimento. Aleluia. E a palavra fala que ele, então estava lá, então ele ensinava nos sábados, está no plural. Então não foi apenas uma vez, mas ele ia, nos sábados e ensinava lá. E no versículo 32, e admiravam-se da sua doutrina ensino, do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade, não era aquela liturgia, sabe, meus irmãos, não havia uma liturgia, havia uma autoridade. Autoridade é poder. Havia poder naquelas palavras. Havia poder na palavra, porque era a palavra de Deus nas bocas dele, na boca dele. A autoridade na palavra de Deus, quando ela é liberada, quando ela é pregada, quando ela é proclamada. Mas também a autoridade na palavra de Deus, quando ela é crida, quando ela é recebida. Muita gente não sabe disso, que há poder quando eu recebo a palavra. Muitos pensam que a palavra do poder sendo pregada, mas a palavra do poder que está sendo crida, não é a mesma palavra? Quer dizer, foi liberada com poder, por que eu não recebo ela com poder? Coisas ilógicas, né? E aí a palavra dele era com autoridade, então era porque era a própria natureza dele, irmãos. Homem de autoridade, filho de Deus. Então ele falava com autoridade. E aí o que acontece? Que no reino das trevas, irmãos, o reino das trevas, eles não suportam a autoridade. Porque a toda autoridade eles têm que se submeter. Liturgia, o mundo está cheio, irmãos. Por isso que nós não vemos o quê? Autoridade. Não vemos mais os milagres, os sinais. Porque a liturgia está por aí. Teoria está por aí. Mas a autoridade, onde é que está? Versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. Então tinha um homem que tinha um espírito habitando nele. Estava possuído por um espírito. E este exclamou em alta voz. O espírito deu um grito. E ele fala, porque os espíritos eles quando tomam a pessoa, eles tomam
a vida, eles tomam a saúde, eles tomam as faculdades humanas, então eles podem tomar também até mesmo a fala. E aí tomou a fala, já tinha tomado tudo daquela vida, tomou a fala, exclamou em alta voz, versículo 34, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Peraí, eu sempre falo sobre isso, irmãos, é tão ridículo, é tão inaceitável. Os demônios, eles sabem quem é Jesus. E os frequentadores de igreja não sabem. A maioria deles não sabe. Vou repetir, a maioria deles não sabe. Sabe por que os demônios sabem? Porque os demônios são seres espirituais. Sabe por que muita gente frequenta a igreja? Não sabe? Porque são só religiosos, não tem nada de vida espiritual, não tem nada de espiritualidade. É só formalidade. E aí o que acontece é que por causa da autoridade da palavra de Jesus, do próprio Jesus, e aí eles disseram, exclamou em alta voz, disseram: que temos nós contigo, porque era mais de um que estava ali, Jesus Nazareno, viesse a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os seres espirituais, os demônios, eles sabem quem é Jesus, e eles se submetem à autoridade dele. Interessante, né? E tem muita gente que não se submete à autoridade dele. Muito bem. 35. E Jesus o repreendeu. O que é a palavra repreendeu? O que significa? É dar uma ordem, um decreto, paralisar a ação dele. Mandar ele embora, tirar ele, dizendo: cala-te e sai dele. Então Jesus mandou o demônio que estava exclamando: cala-te e sai dele. Se fosse, talvez no lugar de Jesus, muitos pregadores que temos nos dias de hoje, diria para o demônio assim: é verdade, glória a Deus, aleluia, eu sou um filho de Deus. Só por Jesus essa geração. Aí o que acontece? Jesus falou o quê? Quando o demônio exclamou e falou, ele disse: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo. Então o demônio que ouviu Jesus mandando ele se calar e sair daquele jovem, daquele homem. E aí ele aconteceu que o demônio, fez ali uma reação para sair, que é uma reação que ele faz quando ele sai, e aí lançou ali por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Porque, quando o demônio ele é repreendido, quando ele é repreendido pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder de Jesus, aleluia, ele está privado de fazer ou de continuar a fazer o mal por aquela vida. Sabiam disso? Porque tem muita gente que vive hoje sofrendo mal ainda. Mal na saúde, mal nisso, mal naquilo, porque o mal não foi repreendido ainda. Mas agora ele saiu sem ir fazer mal, sem poder fazer mal. Versículo 36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa? Que palavra de autoridade é essa? Que até os espíritos imundos ele manda, ele ordena, com autoridade e poder, e eles saem. Nós somos uns bobocas de igreja mesmo, Eles pensaram assim: estamos tanto tempo nessa sinagoga, esse homem vinha todo dia aqui, e essa coisa ruim, montada em cima dele, nós nunca vimos isso. Falamos tanto, fizemos tanta literatura, ele escutou, ele sentou na cadeira, nunca aconteceu nada. Mas essa palavra desse homem é diferente. A palavra dele é diferente. Ele manda com autoridade e poder, e ele sai. Até os espíritos imundos ouvem ele. Aleluia.
Agora existe aqui, irmãos, então, pode deixar essa passagem aqui, esse versículo, para que a gente entenda, irmãos, hoje Jesus, ele não é ele pessoalmente que faz isso aqui, é eu que faço em nome dele, é os filhos de Deus que fazem isso em nome dele, de repreender um espírito imundo, de repreender uma enfermidade, que é a mesma coisa, com a mesma palavra, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, de combater e desfazer uma imposição ou uma situação imposta pelo inimigo na sua vida. E aí nós não aceitamos. Eu estou com um diagnóstico, eu estou com um problema, o inimigo está impondo isso sobre você, e se eu dizer que a palavra de Deus hoje vai quebrar esse diagnóstico, vai quebrar esse mal da tua vida. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, eu estou pregando aqui profeticamente, escute a palavra de Deus. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer impor algo sobre a tua vida, e você tem que estar muito atento, porque ele é um ser maldito, ele é um ser maligno, ele é um ser que não tem vida, ele é um ser amaldiçoado. Então, quando ele consegue se apoderar de uma vida humana, para ele é um troféu, para ele é uma glória, porque ele fica se alimentando daquela vida, se utilizando das faculdades daquela vida. Então ele está no lucro, mas em nome de Jesus, quando ele é repreendido, ele tem que sair. Quando em nome de Jesus ele é repreendido, ele tem que se calar e ele tem que deixar aquela vida, ele tem que sair daquela situação, ele tem que sair daquela causa, daquele sintoma, e ele vai sair aqui nessa noite em nome de Jesus. Alebassorimas. Então o inimigo, estou usando esse texto para dizer para vocês, irmãos, que o inimigo ele é muito estratégico em estabelecer padrões e em se utilizar de vidas que não estão dentro do propósito de Deus, ou dentro do plano original de Deus para aquela vida. E a pessoa, por não conhecer, não saber, e por não ter ainda crido, não ter percebido o seu valor para Deus, está sendo ali roubado, né, por um mal, por um espírito, por uma doença, por uma enfermidade, por um sintoma, por um espírito, por um medo. Aí eu pergunto para você, qual é a sua realidade que você está vivendo nesse presente momento? É a realidade que Deus tem para a tua vida? É a realidade que Deus preparou para você? Que Jesus pagou com seu sangue para você viver, para você vencer, para você herdar uma vitória eterna, uma glória eterna? É isso que você tem? Essa é a sua realidade? Ou você é uma vítima dos sintomas, do medo, dos dilemas, dos problemas, das circunstâncias, ou até mesmo de um espírito que te intimida? Não vou falar nada para o pastor. Sabe, tem gente que já quiser esconder demônio de mim. Não fala nada. Não fala nada. Eu acho tão engraçado isso, como se a gente não soubesse onde é que ele está. Só que tem gente que quer ficar, né? Porque existe duas questões de demônios. Existe possessão, no caso daquele jovem que estava possuído, e existe influência. Existe influência. E muitas das vezes o inimigo, ele sabe que uma influência é suficiente para ele sugar aquela vida. E aí as pessoas aceitam porque é só uma influência mesmo. Não é toda hora que eu sinto aquele mal todo assim. Não é toda hora que eu sinto aquele tormento todo. Não é toda hora que eu sinto aqueles sintomas todos. Não se sente. Sente essa coisa maldita. Vou dizer uma coisa para você então. Você hoje, a partir de hoje, você não vai mais aceitar essa coisa maldita na tua vida. Em nome de Jesus. Você não vai aceitar mais essa obra maldita do inimigo na tua vida. Em nome de Jesus, porque eu declaro aqui pela autoridade da palavra de Deus, que você não vai ser mais roubado, que você não vai ser mais privado do propósito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade aqui nessa palavra.
Deixa eu te lembrar de algo, irmãos. Quando Jesus, juntamente com seus discípulos, ele foi para a região de Gadara, havia um homem lá que estava vivendo dentro de um padrão. Então ele estava possuído por uma legião de demônios, ele vivia atormentado, vivia escravizado, o inimigo ficava, roubou todas as faculdades da sã consciência, da sã mente. Então ele estava vivendo como uma vida insana, uma vida roubada, mas aquele não era o propósito de Deus para aquela vida. E aí sabe o que Jesus fala para os seus discípulos? E muita gente ouvia, os gritos, os urros que aquele homem dava, muita gente se esquivava de passar por aquela região, e agora Jesus falou para os seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar o lago, vamos lá para Gadara. Enfrentaram uma tempestade no meio do caminho, Jesus chega lá de lá, e o endemoniado já vem ao encontro dele. Agora, o que isso nos ensina, irmãos? Aquele padrão que aquele homem vivia era o padrão de Deus para ele? Aquela vida roubada, aquela vida, privada de vida, de felicidade, de liberdade, era o padrão de Deus para aquele homem? Não. Deus tinha um padrão de vida diferente. Jesus foi até lá para quê? Para estabelecer o padrão de Deus para a vida daquele homem. Então aquilo que o inimigo tinha imposto sobre ele foi quebrado com a chegada de Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? Quando a palavra de Jesus ela chega, quando a autoridade e o poder do nome de Jesus ele chega, aquilo que Satanás elaborou ou configurou para a tua vida, para a tua mente, para o teu coração, ele tem que ser quebrado, ele tem que sair, ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a autoridade nessa palavra, a autoridade nesse nome, no nome de quem eu falo, o nome de Jesus aqui. Eu não estou aqui em meu nome, não estou falando do meu nome, estou falando do nome do Senhor. O nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome pela qual todo joelho tem que se dobrar, toda circunstância tem que se dobrar, toda maldade tem que se dobrar, toda enfermidade tem que se dobrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Então aquela realidade, a partir do momento que Jesus chegou naquele lugar, naquela vida, a realidade daquele homem foi o quê? Mudada para uma nova realidade, que era a realidade de Deus para a vida daquele homem. Então de um homem roubado, de um homem atormentado por aquela legião maldita de espírito, ele foi transformado em uma outra realidade. Jesus fez dele um grande pregador do evangelho, anunciador das boas novas. Ele queria seguir Jesus, e Jesus disse: não, mas vai e anuncia com grandes coisas Deus fez por ti, e como ele teve misericórdia de ti. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmão, esse caso era um caso mais extremo de influência, de possessão e de operação demoníaca na vida de um homem. Agora você acha que o teu problema não tem solução? Pergunto para você, você acha? Eu não acho, eu tenho uma certeza, que a solução chegou hoje aqui em nome de Jesus. Porque o que você está sentindo vai cair por terra em nome de Jesus. O que o inimigo está tentando colocar sobre a tua vida está sendo quebrado hoje aqui em nome de Jesus. Eu falo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão dentro de um padrão de vida que não é o padrão de vida estabelecido para eles? Quantas e quantas pessoas hoje estão dentro de um padrão configurado pelo inimigo, mas que não é o padrão de Deus para a sua vida? Como é que você está, irmão? Paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Tô daquele jeito, né? Como? Minha dor, meu problema, minha dificuldade. Você tem Jesus? Não, não quero esse Jesus. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu. Eu não quero ter o Jesus, não. Porque esse Jesus está todo quebrado. A palavra fala, como Jesus é, nós somos desse mundo, meus irmãos. Pergunta aqui,
Eu posso ver Jesus na vida de vocês? Bem nessa tua realidade, as pessoas podem ver Jesus aí? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe direitinho assim, olhe bem, não olhe de canto de olho. Olha bem olhadinho assim, sabe? E veja se você consegue ver Jesus na vida da pessoa do seu lado. Você vê Jesus? Interessante, né? Muitos não conseguem ver Jesus, né? Mas você não disse que são de Jesus? Então, irmãos, as pessoas se aceitam, se colocam dentro de um padrão e elas pensam, porque Jesus me quer assim, é uma prova, é meu deserto, é minha dor, é minha enfermidade, é minha miséria, né? É o meu castigo, é a minha pena. Irmão, nosso castigo e nossa pena foi sobre Jesus. Para nós ter a liberdade que Ele veio pagar, conquistar e graciosamente nos dá. Nossa saúde, nossa liberdade, nossa cura, nossa vitória foi paga. É de graça, nós recebemos agora pela graça por meio da fé. Mas Ele pagou, custou para Ele. O Filho de Deus teve que sangrar, teve que sofrer para eu vencer, para eu, aleluia, para você, para nós podermos estar recebendo essa graça, esse favor, essa misericórdia, essa bondade de Deus em nosso favor, em nossa vida. Mesmo que eu não merecia, mesmo que você não merecia, mas o Senhor lhe pagou por isso. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje, irmãos? É que elas se julgam e não julgam a palavra de Deus. E aí elas pensam que elas não merecem o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, porque elas erraram, porque elas falharam, porque elas são muito falhas, muito fracas. E aí então elas se julgam o quê? Indignas de receberem, não, isso é muita coisa para mim, o céu, nem fala no céu, pastor, só uma coisinha aqui na terra, né? Mas o que Jesus veio trazer para nós é o céu, irmãos. O céu, a eternidade, a vida eterna. Ele veio pagar para nós, para termos o que? A vida eterna. Aleluia. E geralmente muitas pessoas estão tão enraizadas, tão moldadas ao padrão da vida mortal, que elas pensam, não, se Deus me der mais alguns dias, eu já estou totalmente feliz. Não, totalmente não, você não está. Você não está totalmente, se você não estiver totalmente dentro do plano de Deus. Se você não estiver totalmente dentro do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Se você não viver a plenitude daquilo que Deus Ele pagou através da obra de seu Filho por você. Aleluia. Irmãos, nós não podemos aceitar padrões ou circunstâncias desfavoráveis na nossa vida. Eu vou dar um exemplo, talvez seja um dos maiores exemplos aqui para nós. Nós sabemos sobre o nosso pai da fé chamado Abraão. Na época, Abrão, a palavra fala que quando Deus chamou ele tinha 75 anos de idade, Deus chamou ele para sair da terra dos pais dele e para ir para uma terra que seria mostrada a ele e que ele, aleluia, seria uma bênção. Ele seria uma bênção. Abraão seria um depósito de bênção. Quem é uma bênção aqui? Interessante que as pessoas querem ir na igreja para pegar uma bênção. E elas não entendem que Jesus quer fazer deles uma bênção. Eles serem uma bênção. A palavra de Deus fala no livro de Efésios que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Jesus. Mas espera aí, pastor, então ela não é bênção material? Sim, ela é muito maior do que a material. Ela é espiritual, por isso que é nos lugares celestiais em Cristo, porque ela é eterna. Mas eu queria que fosse material, uma bênção material. Mas o material, a matéria passa. Mas o espiritual não passa. Então nós temos bênçãos eternas. Bênçãos eternas. Então quando Deus ele chama o nosso pai da fé, Abraão, o que acontece é que esse homem tinha uma mulher por nome Sarai e ela era uma mulher estéril, então não tinha filhos. Mas Deus lhe faz promessa.
Deus queria configurar um padrão de família, um padrão, aleluia, de bênção para todas as gerações, para todos os povos. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E aí, irmãos, a palavra fala que ele, chamado aos 75 anos, mas somente com 100 anos, o cumprimento da palavra, da promessa de Deus chegou para a vida de Abraão. Levaram 25 anos. Mas por que Deus levou tudo isso? Por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus queria mostrar o seu poder. Porque nesse meio tempo ali, Abraão, ele ainda podia ser pai. Ele podia gerar. A sua mulher não podia, mas ele podia. Então Deus não podia pegar algo, né? Vamos dizer assim, o 50%, porque o marido podia, 50% da mulher não podia. Então podia pegar 50% e fazer 100%. Não, Deus queria pegar 0%. Quando Abraão já não tinha mais, né, a sua fertilidade de homem, então Deus chega: não, agora chegou a hora, Abraão. Agora tu estás 0%, a tua mulher 0%, e agora eu vou pegar e eu vou fazer 100%. Aleluia. Porque Deus, ele quer o quê, irmãos? Que a gente, isso tudo ficou o quê? Como figuras, tipos, imagens e também como padrões para nós. Muitas vezes nós temos lá o nosso 30%, e nós dizemos: Senhor, me dá mais 5% que eu estou feliz. Por que 5%? Se Ele preparou 100% para você. Quem disse para você que 5% é bom? Você? Você não aceitou o senhorio de Jesus na tua vida? Então é Ele que vai determinar como que vai ser a tua vida. Não é você que tem que determinar: eu quero mais meus 5%. Não, é Ele que determina. É Ele que faz. É Ele que opera. E agora, irmãos, o que me chama a atenção, que eu estou usando aqui sobre a questão Abraão, é que Abraão, nesse intervalo que ele teve ali de 25 anos, sem ainda chegar ao filho, o que acontece? A palavra fala que ele não enfraqueceu na fé, mas ele confiou em Deus. Ele confiou tudo em Deus. Agora imagine, confiar, né, com 75 anos, para chegar lá nos 100 anos, Deus cumprir. Dentro da mente lógica, ou da mente natural, não faria sentido. Não faria sentido para uma mente natural, mas para o propósito de Deus faz muito sentido. Porque Deus queria mostrar o quê? O seu poder. Não era Abraão, mas o Deus de Abraão. Quando Deus apareceu para ele, aleluia, ele falou: não temas, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus que tem um pouquinho de poder. Não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o El Shaddai. Todo-Poderoso. Não temas, não precisa ter medo não, Abraão. Está nas minhas mãos. Você não precisa ter medo. Você chegou aqui com medo? O grande El Shaddai está dizendo: não precisa ter medo. Aleluia. Ele está, aleluia, já preparando aqui. Ele já está fazendo aqui. Ah, não quero que você pegue. Ah, então vai ser levar 25 anos para mim receber minha bênção? Não, em nome de Jesus. Eu falei hoje aqui. Em nome de Jesus, amém? Só estou usando o exemplo que Abraão, ele não pegou uma mentalidade: ah, tudo bem, né? Já que meu filho não chegou mesmo, então eu falei assim: eu vou adotar alguém. Eu falei assim: já que eu não pude ser pai, eu vou ser vovô. Já que eu não pude ser pai, eu vou ser titio. Não, irmão, Deus chamou ele para ser pai. Então ele não tinha que pegar um padrão diferente. Hoje as pessoas pegam um padrão diferente, querem ser titio, querem ser vovô, querem ser babá, não querem ser uma bênção. Então Abraão, irmãos, ele nunca perdeu a sua imagem, a visão do propósito de Deus para a sua vida. Ele não se perdeu nisso, mesmo que para ele levou tempo, porque era ele que ia configurar essa imagem de fé, de nosso pai da fé. Entende? Mas ele não pegou, irmãos, outro rótulo, vou aceitar mesmo ser um tio.
Vou aceitar ser um pai que adota, vou ter filhos adotivos. Não, eu vou ter filho que vai ser gerado por mim. Aleluia. E isso não era possível mais aos 100 anos de Abraão. Estava em 0% de possibilidade. Mas Deus, Ele precisa de 1%? Ele precisa de 0,5%? Não, Ele não precisa de nada. Porque Ele é quem Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que você chegou aqui pensando que Deus precisava do quê? Para fazer um milagre na tua vida? Talvez você chegou aqui com 10% de fé. Nem precisava tanto. Você está me entendendo? Você não está me entendendo. Nem precisava tanto, estou falando. Eu estou falando que nem precisava tanto. Porque Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Usando isso, irmãos, então para que você não aceite ou não se molde a um padrão de um fracassado, de um derrotado, de um limitado. Não, mas que você pegue aquilo que o Senhor Ele planejou para a sua vida, aquilo que Ele determinou para você. Seja quem o Senhor determinou que você seja. Amém? Aleluia. Aí você vai então ser feliz. Então o que eu quero dizer é uma coisa, irmão, quero que você entenda. Então a esterilidade de Sara não era o padrão de Deus para aquela família. A idade e a velhice de Abraão não era o padrão de Deus para a família dele. E quando eles estavam lá no 0%, falou, agora vai chegar. O meu padrão vai ser estabelecido na vida de vocês. Quando Jesus foi a Gadara, aquele não era o padrão de vida para aquele homem possesso. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus expulsou aquela legião, então aquele homem começou a viver o propósito de Deus para a vida dele. Quando Jesus foi naquela sinagoga, havia um homem que tinha aquele espírito imundo, mas quando ele ouviu a autoridade da palavra de Jesus, ele gritou, porque viesse aqui nos destruir, bem sei quem tu és. Mas Jesus disse, cala-te e sai dele. Imediatamente caiu por terra endemoniado e saiu dele sem fazer mal. Ou seja, aquele homem tinha um padrão de vida, mas a partir do momento que Jesus chegou naquele lugar, que Jesus, aleluia, declarou a ordem, que Jesus repreendeu aquele espírito imundo, aquela vida foi liberta. Eu disse, foi liberta, foi livre. Aquele mal foi embora, saiu sem fazer mal a ele. O mal foi embora. O que o Senhor está dizendo hoje é que o teu mal vai embora de você hoje aqui. Você achou que o teu mal era grande? Grande é Jesus. Grande é esse aqui que disseram uns aos outros, quem é? Dizendo, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos ele manda com autoridade e poder e ele sai. Que autoridade é essa? Que palavra é essa? Não estou falando aqui de uma palavra bonita, de uma pregação bonita. Eu estou falando de um Senhor poderoso, de um Senhor grandioso,